irmãos, minhas irmãs, mais uma manhã, mais um domingo que Deus nos concede para que juntos nós louvemos e possamos cantar louvores e aprendermos da sua palavra. Então, abra aí a janela do seu coração para poder receber de Deus e também juntos e juntas nós possamos louvá-lo. E eu convido você, na primeira leitura da nossa manhã, a abrir a sua Bíblia no Salmo 103, os 2 primeiros versículos. Salmo 103, versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, que não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que seja a motivação do seu coração. Levante e vamos louvar o Senhor. Vamos bendizer o seu nome. E como diz o versículo, não se esquecendo, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aqueles que você vivenciou durante a semana, aquilo que você recebeu graciosamente de Deus durante a semana. Que oportunidade nós vamos juntos louvar o Senhor. E o versículo diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em você possa bendizer e adorar ao Senhor. Que assim seja, na oportunidade de nos reunirmos como igreja, no momento de escola dominical. Vamos orar juntos. Levante aí onde você está. Esqueça um pouquinho o café que está lá no fogo. Esqueça as crianças um pouquinho, ou melhor, traga as crianças para juntos louvar e orarmos juntos ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus de amor, Senhor Deus de misericórdia, receba, Senhor, a nossa adoração como família da fé, como teu povo. Nós agradecemos todo o teu amor para conosco e bendizemos o teu nome. E queremos abrir o nosso coração e as nossas mentes para cantar louvores, para aprender de ti e para, Senhor, te cultuar juntos como servas e servas. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa adoração. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. E ao entendermos que nós estamos aqui para a adoração, nós também queremos ensinar as nossas crianças, na linguagem delas, do jeitinho delas. Então vamos juntos participarmos do momento de estudo com as crianças aí, com o nosso ministério infantil. Então vamos aí. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ouvir uma história que fica lá em 1 Reis 17. Ele conta a história de um profeta, Elias. Vocês sabem o que é ser um profeta? Profeta é um homem usado por Deus para levar a sua mensagem para a pessoa que Deus enviou. Então, um dia, Deus chamou Elias e pediu para ele levar uma mensagem para Acabe. Acabe era um rei muito mau, e ele fazia com que as pessoas adorassem um outro Deus que não fosse um Deus verdadeiro. Então Elias, como era muito obediente a Deus, foi até Acabe para transmitir a mensagem que Deus havia passado. E a Ana vai ler para a gente essa mensagem que fica em 1 Reis 17, 1. Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. O que será que esse versículo quer dizer, hein, Ana? Quer dizer que não vai chover por um longo período. Não ia cair chuva por um período muito longo. E vocês sabem o que acontece quando não chove?
a plantinha não cresce por falta de chuva, começa a faltar o alimento, os animais começam a ficar fraquinhos e começam a morrer, porque não tem comida, não tem água. Então ia ser um tempo muito difícil para Acabe. E Acabe ficou furioso. Então Deus pediu para Elias se afastar dali. Elias, vai para um outro lugar que eu vou cuidar de você. Olha, Elias era fiel e Deus falou que ia cuidar de Elias nesse tempo difícil. E Elias, como era muito obediente a Deus, ele foi para uma caverna que tinha um rio aonde ele podia beber a água. E Deus falou para ele não se preocupar com o alimento, que ele mandaria o seu alimento todos os dias. E vocês sabem quem foi levar o alimento? Olha só quem foi levar o alimento para Elias. Foram os corvos. Olha, os corvos iam pela manhã e pela tarde levar o alimento, porque Deus prometeu a Elias que cuidaria dele. E o tempo foi passando e com a falta de chuva, o que aconteceu? O rio secou. E agora? Será que Deus deixaria Elias ali sem o que beber? Não, né? Porque Deus está cuidando de Elias assim como cuida de nós. Deus falou para Elias ir para uma cidade chamada Sarepta, que ele enviaria uma viúva para continuar alimentando ele. E assim Elias fez. Elias foi até essa cidade, encontrou essa viúva e pediu para ela um pouco de água e um alimento. Só que ela falou assim para Elias: eu tenho só um pouquinho de azeite e só um pouquinho de farinha. Vou fazer uma comida para mim e para o meu filho e depois não sei o que mais acontecerá. Nós morreremos de fome. Elias falou assim para ela: vá e faça a sua comida, mas traga para mim primeiro, porque Deus disse assim. A Ana também vai ler o que Deus disse, tá? Em 1 Reis 17:14. Lê, Ana. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então Deus falou que jamais ia faltar algo para aquela viúva e para seu filho. E ela confiou nas palavras de Elias, fez o alimento, levou para Elias primeiro e depois disso não faltou mais alimento para eles. Olha qual é a fidelidade de Deus para as nossas vidas. Então, assim como Deus cuidou de Elias naquele tempo difícil, Ele também vai cuidar de cada um de nós, porque nós também estamos passando por um momento difícil, mas Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. E para isso, a gente tem que buscar a Deus, confiar em Deus, estar sempre em oração e com o coração grato, porque Deus é fiel com aquele que confia nele, com aquele que busque a sua palavra. Então, que a gente possa ter no coração a nossa gratidão, porque Deus tem cuidado de cada um de nós, de cada um de vocês, e não está faltando nada em nome de Jesus. Então, crianças, que vocês possam ter sempre o coração muito agradecido e todos os dias orar para Deus, para que Ele continue cuidando de cada um de nós. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história
e até a próxima. Que vocês tenham um domingo abençoado. Beijos. Tchau. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Que as crianças tenham o seu momento. Que bom que a igreja prepare esse momento especial, na linguagem própria, para que os nossos pequeninos aprendam e possam guardar no coração e crescer em estatura e em graça. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia num texto conhecido nosso. Você vai lá para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6, 7, 8 e 9. Tenho certeza que você já lembrou de quem nós estamos falando. Sim, nós estamos falando de Noé. Uma narrativa muito conhecida, aí que caminhou conosco. Nós gostamos de falar de Noé que obedeceu, nós gostamos de falar dos animais, nós gostamos de falar da chuva que caiu durante todos os dias, nós gostamos de falar do arco-íris. Texto, uma narrativa que tem muito a nos ensinar. Então eu chamo você para que nós possamos ler juntos só alguns versículos do capítulo. Eu convido você a ler todo o capítulo, mas eu vou chamar você para ler capítulo 6, versículos 8 e 9.
Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Os 2 versículos ele diz, né? Noé achou graça e Noé era justo e reto, porque Noé andava com Deus. Só esses 2 versículos já tem muito a nos ensinar. Mas quando nós lembramos de toda a narrativa, nós vamos ver um mundo tumultuado, um mundo no pecado, um mundo cheio de tribulação, e era no mundo assim descrito que Noé andava com Deus, que Noé era justo. Só isso. Nós já sentimos que não era tão fácil assim. Até porque se entrelaça com o nosso mundo. O mundo de corrupção, o mundo de desavenças. E é no mundo onde eu e onde você vivemos e vivenciamos a graça de Deus em nós, que deve ser repartida. E Noé obedeceu, porque Deus falou: Noé, você vai agora construir um grande barco, porque eu vou destruir a terra com água. Vai cair uma grande chuva. Nós gostamos de pensar que Noé obedeceu, e obedeceu mesmo. Mas hoje eu não quero falar somente da obediência de Noé. Eu quero falar um pouquinho, acompanhando aí a narrativa, né? Deus fala que Noé vai construir um grande barco. Noé não era engenheiro. Diz os historiadores que demorou anos e anos para essa arca ficar pronta. Noé enfrentando todas as situações e as chacotas. Vai chover, Noé? Você está construindo esse barco para quê? E Noé esperou um tempo e construiu o barco. Depois, Noé entra nos capítulos aí 7, 8 e 9, vai contando, entra no barco e espera começar a chuva. Esperou. Vai chover? Não vai chover? E a chuva começou a cair, durou 40 dias. E a narrativa bíblica vai nos dizer que as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Faz a conta aí quantos meses há. Tinha 40 que choveu, mais 150 que ele esperou, depois as águas baixam e ele começa a jogar o pássaro, o corvo, e espera mais 40 dias e espera para depois descer e abrir a janela. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é para esperar, para paciência. Que difícil ter paciência, esperar uma chuva caindo lá fora, num barco à deriva, com todas as situações ali preso dentro da casa chamada arca. Eu fico aqui imaginando e convido você, e com certeza você já fez isso. Será que foi fácil ficar preso dentro de um barco, a chuva caindo lá fora, e depois a chuva passa, mas tem água para todos os lados e você não pode descer? Como nós esperamos? Como está a sua paciência depois de aí quase 12 meses trancado na sua arca? E olha que não ficamos trancados, né? Dava aí uma saidinha para fazer as coisas, mas gera ansiedade, desconforto. Por quê? Para quê? O que o Deus quer falar comigo num período de tantos desafios? Então, quando eu olho para a história, ou para a narrativa de Noé, a minha pergunta é: o que ela se entrelaça comigo? Deus também fala comigo, fala com você, te chama a obedecer.
Te chama a fazer coisas que você pensa, será? Como? E que gera dentro de nós um sentimento de ansiedade, de incerteza natural. Nós somos humanos. Mas a pergunta é, quando você obedece a Deus, você espera no Senhor. Você espera porque logo, no tempo certo, 40 dias, 12 meses, 150 dias, não sei. Mas a sua espera e a minha espera tem que ser na certeza que não é uma espera parada, sem ter produção, mas é uma parada a qual eu me pergunto, o que Deus está falando comigo? O que eu posso aprender no tempo que parece que eu nada estou fazendo? Que pode ser um tempo muito produtivo. Então, ao lermos a história de Noé, nós podemos nos perguntar, o que eu estou construindo? O que eu estou construindo? Qual é a minha arca? Como eu estou preso? Ou o que me prende durante todo o tempo? Não é somente um vírus. Outras coisas podem nos prender. Quando e como você e eu estamos nos preparando para abrir a janela e ver as cores do arco-íris? Muitas vezes, as cores podem já estar presentes na sua vida, mesmo em meio às tormentas de uma grande chuva. Aqui fazendo a analogia. E eu convido você a ler Miqueias 7:7, que diz o seguinte: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que lindo! Ao olhar para a narrativa bíblica da vida da família de Noé, que andava com Deus, que era justo e que achou graça diante de Deus, eu olhar para a minha vida e dizer, eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Essa certeza que nos faz, é a certeza que nos faz caminhar e esperar com esperança. A certeza que nos faz continuarmos a servir a Deus, aquilo que está nas nossas mãos, na fala, na gentileza, na ligação, nos encontros virtuais, nas palavras amáveis. E também nós podemos servir a Deus quando eu trago no altar do Senhor os meus dízimos e ofertas. Uma forma de eu estar esperando, compreendendo a minha luta e a minha tempestade, mas esperar com esperança servir ao Senhor, onde aquilo ali colocado no altar será para servir ao outro. Também é um momento de nós trazermos e nos consagrarmos ao Senhor nossa vida e consagrar ao Senhor também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você deve estar vendo aí, ó, as nossas ilustrações de como proceder, aí as nossas contas, ou então durante a semana você traga e entregue ao Senhor. Mas dedique também, consagre também sua vida e aquilo que você possa servir. Não deixe que uma tempestade em forma de vírus, em forma de isolamento, te aprisione, te transforme, que você perca a esperança e a alegria. Aproveite a espera para ouvir a voz de Deus, porque eu confiarei no Senhor. Vamos orar ao Senhor, entregando as nossas vidas e pedindo ao Senhor que eu quero esperar dentro da minha casa,
ou dentro das situações que me aprisionam, mas eu quero esperar ouvindo a voz de Deus, esperando o dia que eu vou abrir a janela e vai ter ali as cores do arco-íris. Ou melhor, traga o arco-íris para dentro da sua vida. Traga as cores da alegria, da esperança, da paz e do amor. Oremos ao Senhor. Consagre ao Senhor a sua vida e consagremos também aquilo que vai ser colocado no altar para servir na missão. Oremos. Ó Deus, nós lemos a Tua palavra. Nós entrelaçamos a palavra, Senhor, com as nossas vidas. Muitas vezes nos sentimos numa tormenta, onde nós nos sentimos molhados, encharcados por situações que nós não sabemos resolver. Mas nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos obedecer, mas nós queremos que a nossa obediência seja numa espera do Seu tempo, uma espera que gere aprendizado e que nós possamos Te servir, Senhor. Assim nós consagramos as nossas vidas a Ti, reconhecemos que És o Senhor das nossas vidas, consagramos, Senhor, os nossos dons, consagramos a parte financeira, Senhor, que vai servir para a missão, Senhor. Consagramos, Senhor, porque nós sabemos que tudo vem de Ti. Em nome do Senhor, oramos. Amém, amém, amém. Assim, nós vamos cantar louvores ao Senhor. Nosso ministério preparou canções onde nós vamos adorar ao Senhor com as nossas vozes. Cante aí na sua casa, vamos cantar junto com o ministério. Louvamos ao Senhor, já cantamos, então nós estamos preparados, depois de nós nos consagrarmos, depois de nós reconhecermos que Deus é o Deus das nossas vidas, nós vamos assistir às nossas aulas. Momento aí de aprendizado, cada um aí, da forma que nós estamos preparando, nós vamos aprender a palavra do Senhor em aula,
cada um aí na sua idade, na sua forma, no seu jeito de ser. Que bom que temos a oportunidade de aprendermos em escola dominical. Tenha aí um abençoado domingo, que seja um domingo de paz e que nós possamos nos encontrar logo mais à noite, também no culto de adoração ao Senhor. Que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus confirme a obra das nossas mãos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam muito bem e é um prazer tê-los conosco nesta manhã de domingo para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Quero agradecer você que está conosco, que seja da nossa igreja, aqueles que também não são, que estão nos visitando pela internet. É um prazer estudarmos juntos com vocês. Nosso desejo é que em breve nós possamos ter as aulas de forma presencial lá na nossa igreja. E assim nós vamos poder interagir com vocês. Porque faz falta. Quando a gente coordena uma aula, dirige uma aula, faz falta a gente também ouvir os alunos e aprender com os alunos, né? Aprender com vocês. Eu já peço desculpas no começo da aula por alguma situação não muito adequada com relação ao nosso preparo para fazer a gravação. Não temos os recursos, talvez a iluminação não esteja adequada, barulho de fora, mas o que vale é a nossa vontade de não deixar com que as coisas paralisem, ou então não tomem o seu curso normal, como deveriam ter, mesmo sem os recursos que a gente não tem. Nós, na escola dominical, nesse começo de ano, nós estamos estudando desde domingo passado na revista Em Marcha, que está aqui a capa dela. A revista Em Marcha, ela tem como tema maturidade cristã, um tema bem interessante e um tema importante também nesses tempos que estamos vivendo, né? Com tanta situação diferente, tendo que lidar, tendo que suportar. Maturidade cristã, fé, experiência e convivência. Vamos estudar bastante sobre a forma de sermos maduros na fé, maduros como cristãos, deixando de ser aquela menininha, deixando de ser aquele menininho que nós éramos quando começamos a caminhada cristã. Imagino que boa parte dos irmãos que estão nos acompanhando nessa aula já tem uma situação de poder dizer que é importante investir na sua maturidade cristã. A aula de hoje, que é a aula número 2, o título é Graça Divina e Resposta Humana. Graça divina, graça, né, é um prêmio que nós temos de Deus por não merecermos tanto amor que Ele nos dá. Antigamente, graça, falava-se muito que era amor imerecido. Hoje não sei se usam mais esse termo. Mas a graça divina é um presente imenso, é um prêmio que Deus dá a cada um de nós, que nada mais é fruto da sua grande misericórdia que Ele tem com a humanidade, o amor que Ele tem para cada um de nós. Essa graça divina, que nada mais é
do que a vida eterna através da salvação em Cristo Jesus, ela é um prêmio e, ao mesmo tempo, na lição a gente vai ver que Paulo nos ensina em vários textos que tudo bem, Deus nos dá essa graça, nos dá esse prêmio, esse amor imenso através da salvação. E qual que é a nossa reação diante disso? Qual que é a resposta humana diante disso? Né? Qual que é a nossa... o que a gente deve... Como deve ser a nossa reação diante dessa graça maravilhosa? Através da graça, o ser humano, ele consegue a sua salvação, ele consegue a sua justificação e ele consegue se santificar. Né? A graça é o elemento principal de salvação e amadurecimento da nossa fé. Sem essa graça, sem esse amor imenso que Deus tem para com a humanidade, jamais nós teríamos condições de nos salvar pelos nossos atos ou receber de uma outra forma a vida eterna. Paulo escreve aos Filipenses, como é o texto básico que nós vamos ler, Filipenses 2, de 12 a 18, Paulo, quando está preso em Roma, ele escreve essa carta à igreja de Filipos e é um forte incentivo que lhes dá aquele povo, aquela igreja, para continuarem firmes e trabalhar para o desenvolvimento de sua salvação. Ele orientando de, olha, vocês já estão agraciados pelo amor de Deus. Agora precisam trabalhar. E esse trabalho é a resposta humana diante desse amor oferecido por Deus. Vamos ler então o texto de Filipenses capítulo 2, verso de 12 a 18, e a gente vai discorrendo então sobre o que Paulo quer nos ensinar referente a esse assunto. Filipenses capítulo 2, 12 começa assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele está preso em Roma, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então é que ele dá uma ordem, ele dá uma orientação, desenvolvei. Ele já não fala assim, vamos pensar, ele não enrola muito não, ó. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. De que modo, então, nós temos que fazer esse trabalho de desenvolvimento da nossa salvação? Temor e tremor aqui são duas palavras que, por mais que você procure nos dicionários e também nos comentários bíblicos, elas se fundem. Né? Não é medo, né? Não é um temor como se fosse alguma coisa que você vê que vai lhe dar muito medo, mas é no sentido de um respeito profundo. Você considera aquele ser que você tem o temor e o tremor um grande respeito. Aqui é a condição e uma definição também da nossa pequenez diante de Deus, diante desse ser que nos dá essa graça. Então é nesse sentido, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, com respeito profundo, reconhecendo a nossa pequenez diante do Criador. Verso 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós esse querer fazer alguma coisa. É esse querer dar essa resposta a que Paulo se refere. Tem um comentário bíblico muito interessante que fala assim: Deus é quem efetua em vós
um comentário sobre esse trecho desse versículo. Embora o crente seja responsável pelo trabalho, esse trabalho que Paulo sugere que filipenses façam, na verdade, o Senhor produz as boas obras e o fruto do Espírito na vida dos crentes. Isso é realizado porque Ele opera por nosso intermédio, pelo seu Espírito que habita em nós. Quer dizer, uma vez que nós já começamos a receber a graça de Deus, como sendo o início da nossa salvação, nós podemos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo dele habite em nós. E é esse Espírito que irá nos motivar. É esse Espírito que vai nos encaminhar para para desenvolvermos a nossa salvação e não ficarmos estagnados, parados, esperando a segunda volta de Cristo. E ainda ele fala, isso é realizado porque Ele opera por nosso intermédio, pelo seu Espírito que habita em nós, tanto o querer como o realizar. Deus estimula tanto os desejos do cristão quanto suas ações. A palavra grega para querer indica que ele não está focando em meros desejos ou em emoções caprichosas, mas na intenção pensada de cumprir um propósito planejado. Quer dizer, não é fruto de emoção. Não vamos agir de acordo com as nossas emoções ou de acordo com os nossos caprichos de humanos que somos. Na verdade, o Espírito vai desenvolver a nossa caminhada de forma conforme o querer de Deus e conforme a sua boa vontade. O poder de Deus faz sua igreja desejar uma vida piedosa. Deus quer que os cristãos façam o que o agrada, a sua boa vontade. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, de que a partir desse trabalho que Paulo fala para a igreja de Filipos, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que nós sejamos capazes de realizar. No verso 14, que é o segundo finalzinho aqui, fala: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações e contendas. Essa é uma situação que vale a pena a gente ver, que Paulo começa aqui no verso 14 a dizer como fazer esse trabalho, de que modo vai ser feito esse trabalho, de que forma nós vamos desenvolver a nossa salvação e nós vamos dar a resposta humana a essa graça. Então, em primeiro lugar, sem reclamar, sem ficar colocando empecilhos para que o trabalho aconteça. Verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Aqui é o verso 15. Já está dizendo que nós vamos fazer tudo sem contenda, de tal forma que essa nossa satisfação, sem reclamar, nós teremos que viver no meio de uma sociedade pervertida. Nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos ser luzeiros, né? Nós vamos ser pessoas diferentes de onde nós estivermos, seja no trabalho, seja na família, na escola, porque nós vamos ter uma luz diferente brilhando dentro de nós. E é isso que Paulo já orienta, é assim que vai acontecer. Nós vamos estar no meio de uma geração que não vai nos entender. Ele chama de geração pervertida e corrupta, e vamos ser os luzeiros no mundo. E o 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Aqui tem o outro lado do desenvolvimento que ele quer que aconteça na nossa fé durante esse período. Nós vamos ser luzeiros e vamos preservar a palavra da vida. Em outras palavras, Deus está dizendo, Paulo está formando assim: vocês vão ser missionários.
vocês vão proclamar aquilo que Jesus ensinou a cada um de nós. Então, a palavra aqui está claro e evidente o fato nós temos luzeiros no mundo também, a clara evidência de que o espírito missionário faz parte do novo desenvolvimento da salvação, depois que a gente reconhece que fomos agraciados com Deus, com ela, né, com essa salvação. E depois, verso 17 e 18, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Lá no verso 14 ele fala que era para fazer as coisas sem murmuração, sem contenda, lembra? Agora está falando que é fazer realmente aquilo bem ao contrário, que é fazer as coisas com alegria, se alegrando com tudo isso, fazendo a coisa com semblante de demonstração de satisfação, porque é para o meu próprio bem, né? Eu vou estar desenvolvendo aquilo que eu recebi de graça, e isso vai crescer, o Espírito Santo vai motivar a crescer. Viver a plenitude dessa graça de Deus, que salva e santifica, é viver com o objetivo de crescer e dar frutos. Aqui, dar frutos está mostrando aí, né? Viver e dar frutos crescer e dar frutos, basicamente, é quase que a missão completa do cristão. Nós estamos aqui para viver a vida que o Espírito Santo nos guiar, e vamos dar frutos, vamos levar outros a conhecerem essa graça que Deus nos dá. O crescimento também é resultado da graça divina, ou seja, do presente que recebemos do amor sacrificial de Jesus na cruz. Então, não é só a graça que se torna um presente, o crescimento também é um presente. Ele proporciona, assim, uma vez que você começa a receber a Cristo no coração, esse crescimento é a chance que Deus dá de você desenvolver, de você ser um cristão melhor hoje do que foi ontem, de você poder ser luz no mundo mais brilhante ainda hoje do que foi ontem. Quer dizer, esse crescimento também é uma forma de graça de Deus para a nossa vida. Tem aqui, ó, crescer é resultado de vida obediente. Sem querer crescer, podemos voltar às práticas pecaminosas. Isso é muito importante, porque assim como nós vimos que, acabamos de falar agora, que crescer é também uma parte da graça de Deus na nossa vida, o fato de nós não crescermos, nós seríamos desobedientes ao que a Bíblia nos ensina. E sendo desobedientes ao que a Bíblia nos ensina, não querendo crescer, não querendo se desenvolver, ao perigo. Podemos voltar às práticas pecaminosas. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, olha o que Paulo fala nesse trecho, a igreja de Filipos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo, longe disso dele achar perfeito. Aliás, tem um texto que ele diz que ele é o pior dos apóstolos. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele tem a missão, ele tem consciência da missão, de que ele prossegue para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Ele foi conquistado por Jesus para ser exemplo, para ser luz. Então ele prossegue para conquistar isso mesmo, para ser luz, para fazer o máximo, né? Para honrar a missão que lhe foi dada. Esse crescimento, esse desenvolvimento da nossa fé, que é a resposta da graça divina, ele é um processo muito contínuo. Ele não é
um para e siga, para e siga. Ele é um processo contínuo. Wesley entende a salvação em 3 dimensões, e pegando mais ou menos essa ideia do crescimento contínuo. Tem um livro chamado Graça Responsável, a Teologia Prática de John Wesley. Graça Responsável, a Teologia Prática de John Wesley. Esse livro é de um autor chamado Randy Maddox. E esse autor, ele pega um dos sermões de Wesley, que ele desenvolve essa ideia das dimensões do crescimento, e faz um esquema que eu achei interessante. É esse aqui. É sobre como Wesley pensa a salvação. Wesley separa a salvação em 3 etapas, ele chama de 3 dimensões, de tal forma que ele quer deixar bem claro para nós que a nossa salvação é algo contínuo, o nosso crescimento é algo contínuo, a nossa santificação é algo que não para. Essa salvação, ela começa com perdão. Olha o verde ali. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, aceito essa graça, aceito esse amor maravilhoso de Deus em minha vida através da morte de Jesus na cruz, os meus pecados são perdoados, uma vez confessados, uma vez reconhecidos, uma vez se sentido vergonha deles, né? Arrependidos. Ali começa a salvação. Depois, durante o processo de santidade, é a etapa da salvação continuada. A salvação, ela continua através da minha santificação, através do meu alimento na palavra, através do aprendizado, através da pregação, através de ganhar vidas, através do louvor que eu faço a esse Deus. Tudo que eu fizer que servir para a minha santidade, para o meu desenvolvimento, nada mais é que uma outra dimensão que o Wesley entende como sendo salvação continuada. Quando essa minha vida terminar aqui na Terra, eu sendo salvo por Jesus, eu vou para o céu. Eu vou me encontrar com o meu Criador. Esse processo o Wesley chama de salvação concluída. Então, na verdade, o Wesley entende como a salvação nessa dimensão de que ela começa com perdão e termina com o encontro com Deus lá no céu. É um processo, é um trabalho, é um desenvolvimento. Tem um texto em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, muito conhecido. Eu quis colocar aqui porque ele tem muito a ver com toda essa história que Paulo quer nos ensinar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, é-nos dado uma missão, é-nos dado uma carreira, é-nos dado uma situação, é-nos dado uma vontade em espírito de olhar firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, quer dizer, esse que morreu na cruz por mim, que foi ridicularizado, foi menosprezado, foi desonrado, ignomínia quer dizer grande desonra, esse homem, ele merece ser o nosso alvo. É olhando para ele que eu vou seguir essa carreira. É olhando para esse Jesus que eu vou me desenvolver. Então, não é um crescimento simplesmente para onde eu vou crescer. O que eu vou fazer para me desenvolver a minha fé? Para dar essa resposta humana que a lição sugere que nós demos a Deus como um retorno da graça divina. Primeiro, deixar bem claro que por mais que façamos, nós jamais vamos pagar a graça que Deus nos dá.
por mais que nós procuremos desenvolver, por mais que nós cresçamos, por mais que nós tenhamos fé, jamais isso será um pagamento diante da misericórdia de Deus para nossas vidas através de sua graça. Mas é para esse alvo que Hebreus nos sugere que a gente tem que caminhar. Em Efésios capítulo 2, versículo 4, 5 e 6, é um texto bem conhecido e é muito importante a gente colocar ele aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha a graça aqui. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é maravilhoso, porque mostra claramente que nós somos salvos não porque merecemos, nós somos salvos pela graça de Deus, e essa graça não vem por nossos méritos, né? Ele é um dom de Deus, em nossa vida, e não é por causa de obras, para que ninguém se glorie. Então, na verdade, é que essa graça maravilhosa que Deus nos dá só pode nos constranger, só pode nos motivar a querer dar essa resposta que a lição sugere, né? É muito bonito esse texto, gostaria até de ler novamente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, quer dizer, nós estávamos perdidos sem essa graça, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A lição, a conclusão que a gente quer deixar aqui na lição, é algo que eu gostaria de deixar bem claro para cada um de nós, que nós podemos deixar para cada um de nós, e pensarmos nesse assunto da graça divina e a nossa resposta para isso. Eu vou ler com vocês aqui o que a revista coloca como conclusão. O convite de Paulo à comunidade filipense se apresenta a nós hoje. Quer dizer, aquilo não serve só para eles, para nós também hoje. Deus nos chama a desenvolver nossa salvação e não ficar simplesmente estagnados. Para tanto, é preciso ter consciência de que crescimento, amadurecimento e frutificação na fé são possíveis porque a graça de Deus que nos alcançou nos capacita e nos leva além. Somos salvos e salvas pela graça, que é um dom exclusivamente divino. Acabamos de ler aqui em Efésios. E Deus mesmo nos dá condições de responder a esse chamado. Cristãs e cristãos maduros não se eximem da sua responsabilidade e contam com o próprio Cristo neste compromisso. Quer dizer, Cristo vai estar com a gente nesse crescimento. Nós não vamos seguir sozinhos. Nossa resposta à graça torna-se ao mesmo tempo possibilidade de crescimento espiritual e compromisso missionário. Foi aquilo que nós falamos. Nós vamos ter um compromisso nisso tudo. Esse desenvolvimento também, nós temos que dar frutos, ganhar almas. Um compromisso missionário no anúncio da salvação e do Salvador Jesus Cristo. Não desanimemos. Cristo está conosco e nos capacita a agir. Amém? Quero que você tenha um ótimo domingo, um pouquinho do que você possa ter aprendido aqui, que
tenha sido proveitoso para a sua vida espiritual. E pense na graça, pense nessa graça que Deus nos deu, que dá a cada um de nós através da salvação, e na tua resposta, na minha resposta diante dessa graça, né? Como que eu vou desenvolver? O que Ele quer que Deus faça? Deus quer que nós cresçamos, que nós nos desenvolvamos, que a gente desenvolva essa fé dentro de nós, e para darmos frutos, Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa lição que algumas pessoas escreveram com tanto cuidado, com tanto amor, para que pudéssemos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Quero agradecer pela vida de Paulo, que quando escreveu aos Filipenses mostrou claramente a importância que nós temos em trabalhar, em desenvolver, em crescer a nossa fé, a nossa salvação, como uma forma, Pai, uma pequena resposta, uma minúscula resposta ao grande amor, à sua graça imensa para cada um de nós. Não merecemos isso. Já falam muitos que graça é o amor que não merecemos. Mas nós sabemos, ó Pai, reconhecer o grande sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Dá-nos, como está prometido aqui em alguns textos que lemos, a Tua companhia durante o nosso desenvolvimento, durante o nosso crescimento, para que possamos seguir caminhos corretos e sigamos para o alvo, também como lemos aqui, que é Cristo Jesus. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que participou dessa aula. E agora, ó Pai, continue a falar com Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos e até a próxima.